Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. Cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. Cuidado com o ser em gestação, criança com amor celestial. Cuidado com doentes e idosos, dos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal. Boa noite, povo de Deus, paz e bem. Bem-vindos a mais uma live do Movimento de Cursilho. Esta noite nós temos o convidado Paulo Mascarenhas, da Diocese de Colatina. É uma alegria que a gente recebe a todos vocês. Agradecemos também a Diocese de Teixeira de Freitas, na pessoa do Dom Jailton, que nos possibilitou o uso dessa plataforma para transmitirmos esse momento importantíssimo da nossa vida de comunidade, de igreja, em tempos de pandemia, onde estamos distantes uns dos outros. É imprescindível criarmos maneiras de nos reencontrarmos. E as redes sociais Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Paulo? Sim, estou ouvindo. Marcos sim, Paulo, estou ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Sejam todos bem-vindos. Nós já temos aí várias pessoas que estão entrando na nossa live. Boa noite para todo mundo. Que hoje a nossa escola vivencial possa nos preencher mais, que a nossa escola vivencial possa dar a nós um conhecimento maior sobre a casa comum, que o Papa Francisco tanto fala, né? Hoje, fazendo 5 anos,
Nós temos pessoas aqui de Itabuna, de Eunápolis, Porto Seguro, pessoal de Teixeira, Itamaraju. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa escola vivencial de hoje, como sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, que não desista de nós, que permaneça em nós e que faça com que o nosso entendimento seja maior a cada momento, que a cada reflexão que nós possamos ouvir, a gente possa nos abrir para a ação do Espírito Santo em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Marcos Paulo. Pode ir, Marcos. Então, boa noite. Me permitam, antes de iniciarmos sobre o tema proposto desta noite, que é os 5 anos da Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, nós gostaríamos de fazer também um momento, peço até permissão para, em vez de fazer o Evangelho do dia, vou ler o Cântico das Criaturas, escrito por Francisco de Assis. Esse canto foi mais ou menos escrito em 1224, para a gente ver quanto tempo tem e a preocupação que Francisco tinha com com a questão da causa da ecologia. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de te nomear. Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, a qual faz o dia e por ele nos alumiais. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas. No céu as acendestes, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Vento e pelo ar, e nuvens e sereno, e todo o tempo, por quem dás a tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo quais alumiais a noite, e és bela e jucundo, e robusto e forte. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor, e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, dá-lhes graça e servi-o com humildade. Meus irmãos, este canto que eu acabei de ler, ele foi escrito em 1224 por Francisco de Assis. Hoje, propositalmente, eu vim com essa camisa vermelha, né, para além de qualquer ideologia, eu quero manifestar
honra e glória por todos aqueles que morreram em defesa da terra. Lembrar todos aqueles que, de alguma maneira, pensaram que a terra é nossa irmã, que todos os bens da natureza são bens necessários que Deus nos deu para todos, para que se vivam. E o primeiro mártir de cuidado com a vida foi Jesus Cristo. E logo em seguida, muitos outros, por imitação de Jesus Cristo, também defendem a vida e a causa da ecologia. Podemos lembrar de Chico Mendes, podemos lembrar da irmã Dorothy, podemos lembrar de Margarida Alves, do padre Josimo, de tantos irmãos e irmãos nossos que tombaram, morreram em defesa da causa do indígena, da causa do negro, da causa dos povos sofridos, mas basicamente em favor da terra e do cuidado da nossa mãe terra, a ecologia. Tão sofrida, tão necessária para que a gente possa cuidar como nossa casa comum. Muito bem. Muito bom. Bom, hoje nós teremos o nosso mensageiro da noite, Padre Paulo Mascarenhas, baiano, da região ali de Jequié, conhecido de muitos teixeirenses. Por quê? Porque ele foi ordenado em 1998 na paróquia, na cidade de Itamaraju. Não é isso, padre? Em Itamaraju foi ordenado... Sim, paróquia Nossa Senhora de Fátima. Aí, ó, a paróquia Nossa Senhora de Fátima. 98. Em 99 foi para Itanhém. Ficou em Itanhém até 2006. Isso Início mesmo. de 2000. Em 2006 foi para Posto da Mata. Olha, andou a região de Teixeira toda. Foi para Posto da Mata, ficou em Posto da Mata até 2010, quando foi para a Diocese de Colatina, no Espírito Santo. Por um acaso, o padre Paulo Mascarenhas também é da Diocese do padre Malvino, que esteve conosco na terça-feira passada. E agora ele está em Colatina, na paróquia Sagrada Família. Não é isso, padre? Sim, no bairro Carlos Hermano Naumann. Pronto, então seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, obrigado. Sinta-se em casa, fique à vontade, e aí nós vamos ouvir agora o senhor falar para nós sobre Laudato Si do nosso Papa Francisco. Ok. Boa noite a vocês aí da bancada. Boa noite a todos os internautas que agora nos acompanham. E uma boa noite especial para os meus companheiros, colegas cursilistas. Eu sou cursilista. Tenho a honra e a alegria de ser cursilista. Então, faço uma saudação especial para meus irmãos cursilistas de todas as regiões, meus contatos que são cursilistas também, alguns, e cursilistas espalhados pela Bahia e outros locais que agora estão nos acompanhando. Agradeço imensamente o convite de vocês, do Conselho do GED de Teixeira de Freitas, da Diocese de Teixeira de Freitas. E agradeço imensamente por estar, e para mim é uma honra muito grande também, estar falando nessa noite, interagindo com vocês do Conselho da Diocese de Teixeira de Freitas, que é a diocese da minha origem vocacional, e na qual fui ordenado, fui feito um sacerdote para Deus. Agradeço muito o convite, agradeço muito também ao Dom Jailton, um bispo muito acolhedor, muito amável e muito acolhedor. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Bem, hoje nós estamos para passar a mensagem sobre a Laudato Si. Laudato Si é uma expressão em latim que significa louvado sejas. E ainda na carta Laudato Si, que o Papa escreve para chamar a atenção do mundo sobre o bem comum e sobre o prolongamento da vida a partir da preservação da natureza, ele também acrescenta a palavrinha mi Signore, também em latim. Então, louvado sejas, laudato si mi Signore, ou seja, louvado seja meu Senhor.
A Laudato Si hoje tem 5 anos, né? Que ela foi escrita e ela foi editada e divulgada para o mundo. Essa carta do Papa Francisco é uma carta sobre a defesa do bem comum, uma carta que foi acolhida não só pela Igreja Católica, mas ela foi acolhida pelo mundo acadêmico. Pelo mundo acadêmico. O mundo acadêmico acolheu essa carta. As ONGs internacionais do meio ambiente acolheram essa carta do Papa Francisco. E por que o mundo acolheu essa carta do Papa Francisco, saindo do âmbito da Igreja Católica, da instituição católica, para o mundo? Ela saiu do âmbito da Igreja Católica, foi acolhida pelo mundo, pelas ONGs, pelas grandes instituições de defesa do meio ambiente. Ela foi acolhida porque ela tem fundamentação. O Papa Francisco, ele, para escrever esta carta, ele busca fundamentação nas ciências. Então, o Papa Francisco é alguém que escuta. Ele escuta o mundo falar. Ele escuta as ONGs. Ele escuta os bispos, os cardeais. Escuta os fiéis. Escuta os jovens. Ele escuta a ciência e, por isso, ele teve fundamentos para colocar as coisas nesta carta. E com esse fundamento todo, que são as verdades vindo da ciência, então, são verdades irrefutáveis, e principalmente quando ele toca nessas questões religiosas também. Então, são questões irrefutáveis para a religião, porque ele traz a fundamentação bíblica sobre a criação. Isso são verdades bíblicas, teológicas, irrefutáveis. E ele traz também ali dentro da Laudato Si, dessa carta que ele escreve, as verdades científicas. Então está cercado de todos os cantos. E todo mundo que está acompanhando e que já teve a oportunidade de ler essa Laudato Si, sabe que ela também causou polêmica. E a polêmica por parte dos grandes empresários ou dos grandes exploradores da natureza, com o intuito de cada vez mais alcançar lucro. Então, para os grandes empresários que exploram a natureza apenas com a intenção do lucro, então eles não gostaram, então tecem muitas críticas ao Papa Francisco. Bom, nessa carta que o Papa escreve, ele dá o que ele escreve, o conteúdo vai para o âmbito do magistério social. Magistério social. Então, é uma carta que você pode ler também a partir de encíclicas, cartas, que vão nesse âmbito do social. A Laudato Si, ela vai encontrar respaldo no compêndio do ensino social da Igreja. Porque o ensino social da Igreja nos pede que casemos a fé com a defesa da vida. E a defesa da vida em todos os cantinhos da vida, em todos os segmentos da vida. Então, o ensino social da Igreja quer cuidar da vida no todo, não apenas do sentido espiritual, mas quer cuidar do todo da vida, do social, do cultural. Então, quer cuidar do todo. A Laudato Si, ela vai nesse caminho do ensino social da Igreja. A Laudato Si não é simplesmente um documento de ecologia ou uma encíclica verde, como se costuma dizer, a encíclica verde, porque o Papa defende e fala sobre a ecologia, mas está inserida no magistério social da Igreja. Podemos ver isso no número 15 da Laudato Si. O Papa Francisco cita o magistério de outros papas, como João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI. Cita também o magistério das conferências episcopais em toda a parte do mundo. Busca, como disse, a contribuição das ciências, e o Papa
muito ecumênico, com diálogo religioso, com o poder que ele tem de diálogo religioso, ele busca também a contribuição de outras religiões. Francisco recorda que as contribuições dos papas recolhem a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas questões que ele aborda na Laudato Si. O Papa cita ainda a contribuição das outras igrejas e comunidades cristãs, bem como de muitas outras religiões. Há um destaque aqui na Laudato Si para a contribuição do patriarca ortodoxo Bartolomeu. Aqui no número 8 e número 9 da Laudato Si, o Papa deixa claro, fica claro que ele procura e acolhe a contribuição do patriarca Bartolomeu. São Francisco de Assis é apresentado como exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida na alegria e autenticidade. Como nosso companheiro Marcos proclamou esse poema do Canto da Natureza, feito por Francisco de Assis no século XIII. Francisco manifestou a atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados, que foi a vocação íntima de Francisco de renunciar a tudo, de deixar tudo, inclusive as roupas, deixou com a mãe, para servir aos pobres e abandonados. Francisco de Assis é alguém que deixa tudo para abraçar a causa das minorias. Para São Francisco, qualquer criatura era uma irmã, e ele sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe. Na Laudato Si, podemos ver isso no número 11. O apelo do Papa Francisco, nessa Laudato Si para nós, é proteger a nossa casa comum. Então, essa é a essência da Laudato Si, proteger a casa comum, unindo a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Aí nós podemos ver esse apelo do Papa Francisco no número 13 e também no número 14 da Laudato Si. Francisco nos lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. Como estamos cuidando do futuro do planeta? O Papa faz essa indagação na Laudato Si. Alguns eixos da Laudato Si. Bom, ele vai enfatizar a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Mais de 60 vezes aparecem os temas pobre, pobreza e empobrecido. Na Laudato Si, mais de 60 vezes. Podemos ver isso no número 16 da Laudato Si. A convicção, outra coisa é a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. Tudo está estreitamente interligado. Então não há separação entre o homem e natureza. Tudo está interligado na natureza. Ainda no número 16 podemos ver isso. A crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o paradigma tecnocrático. Aí, o capítulo 3 da Laudato Si vai falar sobre essa questão do paradigma tecnocrático. O convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. Então, o Papa chama a atenção para que as autoridades, para que as pessoas de bem procurem outro meio, outras maneiras de entender a economia e o progresso, sem ter que explorar a natureza só para fins econômicos. O valor próprio de cada criatura é outra questão importante na Laudato Si que o Papa vai enfatizar. O valor próprio de cada criatura. Um outro fator que ele vai enfatizar é o sentido humano da ecologia. Sentido humano da ecologia. Não se separa uma coisa da outra. Toda vez que o homem destrói a natureza,
o homem está destruindo a si próprio. A necessidade de debates sinceros e honestos é outra questão que ele enfatiza. A grave responsabilidade da política internacional e local é outra questão importante na Laudato Si. A cultura do descarte, tudo é descartável, principalmente nessa era tecnológica, tudo é descartável. Inclusive, o próprio ser humano, nesse meio frenético de busca incessante pelo lucro, a pessoa humana passa a ser descartável e podemos ver na sociedade tantas minorias, tantas pessoas excluídas que já não têm mais valor diante do mercado. A proposta de um novo estilo de vida é uma proposta, é uma questão que ele enfatiza também na Laudato Si. Proposta de um novo estilo de vida. Talvez, agora, depois da pandemia, talvez e com a pandemia, a gente possa entender essa proposta do Papa, de um novo estilo de vida, e de fato, imprimir um ritmo diferente, um estilo diferente para viver. Talvez a pandemia possa nos ensinar isso, e de fato, já está nos ensinando, eu acredito. A Laudato Si está dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo vai falar sobre o que está acontecendo, o Papa vai elucidar o que está acontecendo com a nossa casa, ou seja, o que está acontecendo com a natureza. O Papa vai enfatizar isso no primeiro capítulo. E aí, o segundo capítulo é o Evangelho da Criação, onde ele vai fazer uma abordagem sobre as questões bíblicas da criação. Então, ele vai enriquecer, logo de início, esse documento, essa carta, com as citações bíblicas, resgatando verdades bíblicas e teológicas. Nesse primeiro capítulo, o Papa Francisco ele usa o método ver, porque a Laudato Si é permeada com esse método ver, julgar e agir e celebrar. Então, logo no primeiro capítulo, ele vai perguntar o que está acontecendo com a nossa casa. Então, vai fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo, e para saber o que está acontecendo, precisa ver, precisa refletir, precisa ver, precisa escutar, para poder ter uma certeza do que está acontecendo. Depois, com o segundo capítulo, ele vai julgar essa realidade que viu com a palavra, principalmente em Gênesis. O terceiro capítulo vai falar sobre a raiz humana da crise ecológica. A raiz humana da crise ecológica. Para além dos sintomas observados, deve-se reconhecer a raiz humana da crise ecológica. Ora, a crise ecológica não é provocada pelo macaco, não é provocada pelo tatu. A crise ecológica é provocada exatamente pelo homem e pela mulher. O homem moderno não foi educado para o reto uso do poder. Por isso, ele está nu e exposto frente ao seu próprio poder, que continua a crescer, sem ter os instrumentos para controlá-lo. Na Laudato Si, número 105, o Papa vai fazer essa reflexão a partir do escritor romano Guardini. Então, o homem o humano já não consegue mais controlar esse poder que ele tem e começa a se destruir, porque também está destruindo a natureza, não está sabendo ter controle da exploração da natureza. Crise do paradigma tecnocrático e do antropocentrismo moderno. No capítulo 4, ele vai enfatizar a ecologia integral, uma ecologia que, nas suas várias dimensões, integre o lugar específico que o ser humano ocupa neste mundo e as relações com a realidade que o rodeia. No número 15 da Laudato Si, nós vamos perceber isso. Tudo está intimamente relacionado. Lá no número 137, o Papa Francisco vai dizer isso. Tudo está interligado. Ecologia ambiental, econômico, social, cultural, da vida cotidiana e humana. Tudo está interligado. No capítulo 5, ele vai estabelecer algumas linhas de orientação e ação. Diálogo e ação.
que envolve cada um de nós e também a política nacional e internacional. No capítulo 6, o Papa Francisco vai falar sobre educação e espiritualidades ecológicas. Educação e espiritualidade ecológicas. Esse sexto capítulo dá origem a muitos retiros espirituais. E tem uma reflexão muito bacana. Finalmente, convencido como estou, disse o Papa, de que toda mudança tem necessidade de motivação e de um caminho educativo, proporei algumas linhas de maturação humana inspiradas no tesouro da experiência cristã. Está no número 15 essa proposta do Papa. A partir da espiritualidade cristã, o Papa aponta para um outro estilo de vida, no qual somos educados à austeridade e convidados a uma conversão ecológica. Se não houver uma educação ecológica, então de nada vale a reflexão. O Papa nos chama a atenção para essa questão da conversão ecológica. Lá nos números, no número 216 em diante, o Papa vai falar sobre essa questão importante da conversão ecológica. E assim como os apóstolos nos primeiros séculos ajudaram na conversão de tantas pessoas poderosas, inclusive ajudando na conversão de Constantino, no século IV, o Papa Francisco tem esse intuito. Assim como Paulo tinha o objetivo de chegar até Roma para ajudar na conversão do imperador, para que o imperador deixasse de matar cristãos. Assim, o Papa Francisco também reflete no número 216 em diante sobre essa necessidade da conversão ecológica. E tomara que, de fato, os exploradores economicamente, só economicamente da natureza, passem por essa conversão. Deixar emergir nas relações com o mundo que os rodeia todas as consequências do encontro com Jesus. Consciência de que somos guardiões da obra de Deus e guardiões da criação inteira. Nós somos missionários e missionárias da ecologia. A conversão ecológica deve ser também uma conversão comunitária. No processo de conversão ecológica, várias atitudes emergem. Por exemplo, a gratidão, a gratuidade, a renúncia, gestos generosos, consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas, porque, de fato, tudo está interligado. Nós estamos interligados com a fauna e com a flora. Consciência de que cada criatura reflete algo de Deus. Número 221. Cada criatura reflete algo de Deus. Francisco de Assis chamava tudo de irmão e irmã na natureza, como Marcos Paulo recitou esse poema do Cântico de Francisco de Assis no início. Tudo ele chama de irmão. A água é nossa irmã, a terra é nossa irmã, o animalzinho é nosso irmão. Então, a irmã natureza tem várias criaturas, estamos todos interligados, obra das mãos do mesmo Pai, do mesmo Criador que é Deus. No diálogo acerca da casa comum, duas atitudes devem ser evitadas, vai dizer o Papa Francisco. Precisamos evitar duas atitudes. Primeiro, a superioridade do ser humano na criação, levá-lo ao domínio irresponsável. Então, o homem, nesse momento nós estamos vivendo uma era do antropocentrismo, onde o homem se coloca no centro e ele se coloca de forma desordenada para mexer com a natureza. Deus no início, como disse no Gênesis, como o Papa Francisco enfatiza o livro do Gênesis, e nós conhecemos o livro do Gênesis, capítulo 1, Deus criou o paraíso terrestre,
E o homem e a mulher, o casal humano postos ali, era para administrar tudo aquilo, dominar a natureza. E dominar significa administrar, e não apenas e não acabar com a natureza. Então, na era do antropocentrismo, ou seja, da centralidade, afirmação do homem no mundo, então ele tem uma tendência de bastar-se a si próprio e mexe com a natureza, não para embelezá-la, nem para fazer uma recriação, mas para, de forma desordenada, vai matando a natureza, matando a si próprio, matando a humanidade. A Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico, que se desinteressa das outras criaturas. Não. A Bíblia, pois outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus. Isso fica claro no livro do Gênesis, que o Papa aqui reflete no número 69 da Laudato Si. A missão do ser humano é cultivar e guardar o jardim do mundo, como Deus deu a função para Adão e Eva, guardar o jardim do Éden. Então, guardar o Éden, cuidar do jardim, cuidar dos bichos, cuidar do pomar, cuidar das plantas, dos peixes, cuidar da água. Então, essa é a função que Deus deu para Adão, que também dá para nós, no dia de hoje, para refletir que nós somos cuidadores do jardim do mundo. Não fazer uma interpretação errônea do dominar. Não. Então, essa superioridade do ser humano dá nisso. Ele faz uma interpretação errônea do dominar, que está no livro do Gênesis, dominai sobre todas as criaturas. Então, da forma que o homem faz matando a natureza, que mata também a si próprio, fica claro que ele está interpretando errado essa palavra no Gênesis, quando Deus pede para dominar, ou seja, administrar, embelezar. Tudo está interligado. Uma ecologia desvinculada do ser humano, quando na própria realidade não se reconhece a importância de um pobre, do embrião humano, de uma pessoa com deficiência, só para dar alguns exemplos. Dificilmente se saberá escutar os gemidos, os gritos da própria natureza. Tudo está interligado. Número 117. Tudo está interligado. Interligado é a palavra-chave nesse documento. Tudo está interligado. Então, quando na própria realidade não se reconhece a importância do pobre, a importância do embrião, que precisa ser transformado em feto e nascer, então fica muito difícil escutar e ajudar a natureza. Uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que, às vezes, são molestos e inoportunos. Quando não se dá proteção a um embrião humano, ainda que sua chegada seja causa de incômodos e dificuldades. Papa vai refletir isso no número 120 da Laudato Si. É preocupante constatar que alguns movimentos ecológicos defendem a integridade do meio ambiente e, com razão, reclamam a imposição de determinados limites à pesquisa científica, mas não aplicam esses mesmos princípios à vida humana. Muitas vezes, justifica-se que ultrapassem todos os limites quando se faz experiência com embriões humanos vivos. Esquece-se de que o valor inalienável do ser humano é independente do seu grau de desenvolvimento. Aliás, quando a técnica ignora os grandes padrões éticos, acaba por considerar legítima qualquer prática. E isso é um problema complicado. Então, nós temos
é uma questão de fundo importantíssima para refletir, que é essa questão ética. A ecologia está ligada à defesa de toda forma de vida, sem considerar o papel único do ser humano na criação. Cuidar da casa comum significa também cuidar da vida humana e reconhecer o papel do ser humano nesta criação. Cuidar da casa comum, que sofre, significa cuidar da sofrem. Uma visão geral sobre, sobre os capítulos da Laudato Si. Bom, o que está acontecendo com a nossa casa? Pergunta o Papa Francisco. O que está acontecendo? Vivemos um período de constante e aceleradas mudanças, porém nem sempre foram orientadas para o bem comum e o desenvolvimento sustentável e integral. Graves problemas que enfrentamos: poluição, mudanças climáticas, cultura do descarte, escassez de recursos naturais, entre eles a água potável. E é isso que nós experimentamos, essa questão da água, experimentamos que, de vez em quando, nossas cidades fazem racionamento de água, porque, enfim, tem pouca água, vai faltar água, basta dar 2 meses constante de sol, que a gente já fica em pânico. Perda da biodiversidade, desaparecimento de milhares de espécies vegetais e animais. Outros graves problemas que enfrentamos: deteriorização da qualidade da vida humana e degradação social. Crescimento desordenado das grandes cidades. A cidade vai inflando, as periferias vão crescendo. Aqui em Nicolatina eu sei disso, conheço aqui a cidade. Teixeira de Freitas vocês conhecem também, quem mora em Eunápolis conhece, Itabuna conhece. Então não há uma política para o campo adequada e há um êxodo. As cidades vão cada vez mais inflando e as periferias crescendo. Outro grave problema que enfrentamos: substituição das relações reais pelas virtuais. E as relações virtuais não é a mesma coisa que relações humanas, presenciais. Normalmente, os pobres são os que mais sofrem as consequências da degradação ambiental. Por isso, uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Número 49 da Laudato Si. Então, escutar o clamor da terra, também, simultaneamente, escutar o clamor dos pobres. Aí nós vamos lembrar de quando Deus suscitou Moisés, grande juiz e profeta do povo, que tirou da escravidão do Egito e levou para a terra de Canaã, terra onde correm leite e mel. E lá, e vamos encontrar no livro dos Números e de Deuteronômio, que Deus pede que Josué e outros façam sorteio e distribuam a terra para os pobres, para as famílias. Então Deus é aquele que desce, escuta o clamor do povo e, principalmente, em especial, escuta o clamor dos sofredores e dos pobres. E logo no livro do Êxodo, e no chamado livro de Moisés, e o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco, Penta 5, e aí vamos encontrar em Êxodo, Deuteronômio e Números, essa questão importante da terra. Então Deus resolve a questão dos escravos, do povo no Egito, que saiu com Moisés para a terra de Canaã, e aí era mais ou menos 400.000 pessoas. Deus resolve dividindo a terra. Então, Deus socorre o pobre com a divisão da terra. Ou seja,
se fosse no dia de hoje, pela nossa Constituição, teríamos uma reforma agrária justa. E aí não tem cidade inflada, periferias grandes, com tanto sofrimento, mas teríamos as pessoas com suas propriedades, onde o pai ali cria seus filhos, tem suas criações, e também ali ele tem a terra onde ele possa fazer um poço, e ali tem água. Então o sofrimento diminui quando há terra para o povo cultivar. O que está acontecendo com a nossa casa? Constata-se uma dívida ecológica dos países do norte em relação ao sul. Citamos alguns exemplos. O aquecimento causado pelo enorme consumo de alguns países ricos tem repercussões nos lugares mais pobres da Terra, especialmente na África, onde o aumento da temperatura, juntamente com a seca, com efeitos desastrosos no rendimento das plantações. Número 51 da Laudato Si. A isso se acrescentam os danos pela exportação de resíduos sólidos e líquidos tóxicos para os países em vias de desenvolvimento e pela atividade poluente de empresas que fazem nos países menos desenvolvidos aquilo que não podem fazer nos países que lhes dão o capital. Então, isso é muito complicado. Sabemos que Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, os países da Europa e da América do Norte descarregam seus lixos eletrônicos, todos os seus lixos descarregam lá nos países da África, países pobres, onde também eles vivem do lixão da Europa e do Norte e da América do Norte. Muitos países da África vivem dos lixos. Mas isso faz resíduo e acaba prejudicando a natureza lá. É de cortar o coração isso. Quem paga a conta? Aí pergunta o Papa Francisco. O Papa chama a atenção para o compromisso com os países ricos, que os países ricos têm para com os países pobres, devendo colaborar para resolver essa dívida, fazendo sua parte e auxiliando os outros países na adoção de políticas públicas e programa de desenvolvimento sustentável, tendo consciência de que as regiões e os países mais pobres têm menos possibilidade de adotar novos modelos de impacto ambiental, porque não têm preparação para desenvolver os processos necessários, nem podem cobrir seus custos. Número 43 da Laudato Si, o Papa Francisco fala dessa questão importante. Em outras palavras, a responsabilidade dos países ricos é maior, tendo em vista a enorme dívida ecológica que eles têm para com os países mais pobres. Ultimamente, nesses últimos meses, vimos que os Estados Unidos saiu do acordo climático da ONU. Um dos maiores poluidores do mundo. No capítulo 5, o Papa denuncia a estratégia da internacionalização dos custos ambientais com o perigo de impor aos países de menores recursos pesados compromissos comparáveis aos dos países mais industrializados, penalizando os países pobres. Sob a aparência de cuidado do meio ambiente, acrescenta-se nova injustiça. Apoiando-se na declaração da Conferência Episcopal da Bolívia, o Papa Francisco reconhece: é verdade que há responsabilidades comuns, mas diferenciadas pelo simples motivo, como disseram os bispos da Bolívia, que os países que foram beneficiados por um alto grau de industrialização, à custa de enorme emissão de gases com efeito estufa, têm maior responsabilidade em contribuir para a solução dos problemas que causaram. Então, quem polui mais e arrecada mais, também tem que destinar mais recursos
para recuperar a vida degradada pela poluição. No número 170 da Laudato Si, o Papa Francisco fala dessa questão quando ele escutou a Conferência Episcopal da Bolívia. Ainda no primeiro capítulo, Francisco reconhece a fraqueza das reações adotadas para combater as consequências da degradação ambiental e evitar maiores estragos, embora tenha crescido a sensibilidade ecológica nos últimos tempos. Constata-se que nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos últimos 2 séculos. No número 53, o Papa Francisco, que escutou as ciências, que escutou as conferências episcopais, que escutou as religiões, vai constatar isso, que nesse momento histórico, nunca a natureza foi tão maltratada como estamos fazendo. E que a submissão da política à tecnologia e à economia demonstra-se na falência das cúpulas mundiais sobre o meio ambiente, pois o interesse econômico, chega a prevalecer sobre o bem comum e manipular a informação para não ver afetados os seus projetos. Aí nós temos, por exemplo, de Teixeira de Freitas até Eunápolis, talvez até Porto Seguro, nós vamos ter um deserto verde. Um deserto verde. Então, o jogo de mídia faz com que as pessoas não enxerguem o problema da degradação da terra, do meio ambiente. Porque as empresas de celulose, aqui nessa região do deserto verde de Teixeira de Freitas, onde o padre José Kupman atuou tão bem, nos abrindo, nos alertando, em outras partes também do Brasil e do mundo, a propaganda das empresas de celulose é uma propaganda boa, na rádio, na televisão, responsabilidade ambiental, eles dizem, estamos reflorestando, mas eucalipto é um reflorestamento. Então, há controvérsia se há reflorestamento com eucalipto. O que faz o reflorestamento é a fauna, é a própria flora, são as sementes, são os bichos que trafegam livremente na mata ciliar e faz a mata ciliar, o morcego, o tatu, o gambá, os pássaros, que defecam aqui e ali, que levam a semente daqui para acolá. Então, há controvérsia nessas propagandas das empresas celulose, se elas realmente têm responsabilidade ambiental e se elas estão contribuindo para o reflorestamento. Há controvérsias. Então, há uma propaganda que engambela o povo. Em se tratando de empresa de celulose, há na Constituição, na legislação brasileira, o limite de plantação de eucalipto para cada município. Acontece que, muitas vezes, são as próprias empresas de celulose quem financia a campanha do prefeito, do deputado, do senador e do vereador. E, na hora de passar os projetos, os vereadores e deputados aprovam aquilo que está fora do limite definido pela lei. Mas, enfim, há uma propaganda que não deixa o povo se sensibilizar pela degradação do meio ambiente. Os países ricos fazem isso. Constata-se que nunca maltratamos tanto e ferimos a nossa casa comum, como de fato disse o Papa no número 53, como nos últimos tempos. Para enfrentar o problema, existe uma diversidade de opiniões, das quais algumas se afastam completamente de uma verdadeira solução, tais como o mito do progresso, que acredita que todos os problemas serão resolvidos com a tecnologia, e no extremo oposto, a redução da natalidade como única solução. Mexer com a redução da natalidade é mexer no coração de Jesus, mexer numa doutrina cristã e teológica.
O Papa reconhece que não existe só um caminho de solução e que o atual sistema mundial é insustentável e precisa ser mudado. Número 60 da Laudato Si. Esse sistema mundial insustentável precisa ser mudado. E aí precisa ser mudado e só muda com consciência e a partir de uma nova consciência ecológica, projetos políticos. É a questão de políticas públicas para o meio ambiente, para o campo. No capítulo 2, o Papa vai falar sobre o evangelho da criação. Neste segundo capítulo, propõe-se um diálogo entre ciência e religião. Ciência e religião. Porque falar da criação é falar de uma questão teológica e bíblica. E, portanto, o Papa Francisco vai falar que é necessário esse diálogo da religião com a ciência. E ele próprio, Francisco, procura esse diálogo. Tanto é que o resultado do diálogo dele com a ciência é essa encíclica Laudato Si. Louvado sejas, meu Senhor. Existe uma sabedoria nas narrações bíblicas que apontam para a imensa dignidade da pessoa humana e sua responsabilidade perante o mundo. Nas narrativas bíblicas, o pecado é apresentado como rompimento das relações com Deus, com o próximo e com a terra. Não somos Deus, ou seja, a humanidade não é Deus, o homem não é Deus. Número 67, o Papa afirma isso. Nossa missão consiste em cultivar e guardar o jardim do mundo. Gênesis 2, versículo 15. Deus proíbe a todos nós, proíbe toda a pretensão de posse absoluta sobre a terra. Que durante as reflexões bíblicas, e começando por Êxodo, o livro do Êxodo, nós vamos perpassar o livro dos profetas, nós vamos encontrar essas questões terríveis de conflito sobre a terra. Porque Deus suscita profetas, Deus suscita juízes para poder descentralizar a questão do latifúndio. Então, quando tem latifúndio, o homem é senhor absoluto da terra, enquanto outros não têm nada. Na Bíblia, não há um antropocentrismo despótico, pois cada ser vivo tem seu valor próprio diante de Deus. Nenhuma criatura é supérflua, nem basta a si mesma, pois todas existem na dependência uma das outras. Todas as criaturas estão na dependência uma das outras, e todas estão submetidas a Deus. Na prática, a gente olha para a gente, né? Quem quiser que pense que é melhor do que o outro, precisa do outro. O vendedor precisa do Perfeitamente, cliente. O dentista precisa do dente. Ao mesmo tempo, quem dói o dente precisa do dentista. Quem é latifundiário, se diz dono da terra, tudo precisa está da mão de obra, interligado. do trabalhador. Ao mesmo tempo, o trabalhador precisa do seu trabalho para se sustentar. Então, todos nós estão submetidos a Deus. Número 89 da Laudato Si. O ser humano, porém, transcende o âmbito físico e biológico. O capítulo 2 ainda aborda o destino universal dos bens, reconhecendo que o direito à propriedade privada não é absoluto e ela tem uma função social. Também apresenta o olhar de Jesus, que vivia em plena harmonia com a criação, número 98, e lembra que o destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo. Toda a criação é crística. Deus, quando cria tudo em Gênesis, no capítulo 1, ele cria em função de Cristo. Então, a criação é crística. Tudo em função de Cristo, por causa do mistério de Cristo. Número 99. Aí o Papa nos lembra essa questão importante da função social da propriedade. Então, a propriedade privada não é absoluta de quem a tem.
ela tem uma função social. Nossa Constituição brasileira, de 88, está posto ali a questão da reforma agrária. Reforma agrária que não sai nunca. No governo Fernando Henrique Cardoso, o Papa João Paulo II veio ao Brasil. E naquele momento em que o Brasil estava mergulhado numa crise profunda, o Papa João Paulo II pediu, no encontro com o presidente do então presidente Fernando Henrique Cardoso, reforma agrária, disse para o presidente. Reforma agrária é o início da justiça. Se quer justiça no Brasil, comece pela reforma agrária, disse o Papa João Paulo II no encontro com Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época. Depois, no governo do PT, que foi até 2014, 2015, de 2002 a 2015, houve reforma agrária, mas não houve avanço, porque o PT ganhou com a bandeira de reforma agrária. Mas também não conseguiu avançar com essa reforma agrária, tão pensada pelos parlamentares, pelos constituintes, em 1988. Tão pensada pelo Congresso Nacional, pelos constituintes, a partir de Ulisses Guimarães, que fez muita falta para a política nacional em relação à ética. Então, está posto na Constituição, mas as coisas não saem. Quando se tem o conflito com MST, Movimento dos Sem Terra, é um movimento que está nesse sentido, da reforma agrária, está olhando para a Constituição Federal, para forçar para ter uma reforma agrária. Então, aí nós temos os conflitos que a mídia também coloca, a invasão. A mídia nunca coloca que houve uma ocupação, mas sempre diz que houve invasão. Invasão é uma coisa, ocupação é outra coisa. A ocupação é quando a terra é devoluta ou quando a terra não está cumprindo a sua função social. A invasão é quando a terra está produtiva, está cumprindo seu papel social e a pessoa, então, entrou ilegalmente. Então, ocupação e invasão são duas coisas diferentes. A ocupação é pautada em fundamentação no Êxodo, para quem acredita, quem é religioso, e na Constituição Federal, que fala sobre a reforma agrária. Então, de forma que a terra tem que cumprir a sua função social. Ela não serve para ser propriedade absoluta e fica lá de forma improdutiva. Mas isso aí são coisas polêmicas que precisamos criar consciência política para entender a luta dos movimentos sociais. Aí eu falei do Sem Terra, mas também nós temos muitos outros movimentos sociais para um grito a favor das minorias, da pobreza, dos pobres, dos excluídos. Então nós temos muitos outros movimentos sociais. Bom, o tempo está avançando. Não sei se eu posso continuar. Tem algumas perguntas aqui. Tem algumas colocações, padre. Se abre para perguntas, para questões. Pode continuar. Se o senhor Ou abre para as perguntas. quiser tomar uma água, não estou escutando, eu vou falar Regina. coisa. Olha só. Não estou escutando Regina falar. Não está ouvindo? Acho que o microfone está fechado, Regina. Não estou escutando. E me ouve, padre? A raiz humana da crise ecológica. O Papa Francisco aborda esse tema no capítulo 3. O capítulo apresenta uma crítica ao paradigma tecnocrático dominante. Afirma que o poder da tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada. Está no número 102. Pois nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que o utilizará para o bem. Número 104 da Laudato Si. Procura-se extrair o máximo possível das coisas por imposição da mão humana. Sustenta-se a ideia
de um crescimento infinito ou ilimitado, supondo a mentira da disponibilidade infinita dos bens do planeta. No paradigma tecnocrático, há um domínio, no sentido extremo da palavra, domínio inclusive sobre a economia e a política. Há uma supervalorização do lucro e da maximização dos ganhos. No número 109 da Laudato Si vai falar dessa questão. Porém, é bom lembrar que o progresso da ciência e da técnica não equivale ao progresso da humanidade. Então, uma coisa é o progresso da ciência e da técnica. Outra coisa é o progresso da humanidade e da história. Isso não supõe a negação dos avanços conquistados, mas a necessidade de outro tipo de progresso. O poder humano tem limites e deve respeitar a integridade da criação. A ecologia e antropologia. Não há ecologia sem adequada antropologia, no número 118. O ser humano precisa resgatar seu papel de administrador responsável do mundo. Então, o Papa Francisco está dizendo que o homem está cuidando de forma irresponsável do jardim do mundo. Consta-se uma crise no antropocentrismo desordenado que não deve necessariamente ser substituído por um biocentrismo. O capítulo 4, ele vai fazer uma abordagem ecológica integral. A ecologia integral pressupõe incluir as dimensões humanas e sociais no diálogo acerca da casa comum. Francisco une o combate à pobreza ao cuidado da natureza, tendo em vista que tudo está interligado. Tudo está interligado. Como se afirma várias vezes nessa encíclica. E a palavra em tudo está interligado torna-se palavra-chave. Padre? Não há duas crises separadas. Uma ambiental e outra crise social. Não há. Se há crise ambiental, também há que se falar em crise social. Mas uma única e complexa crise socioambiental. Então, nós temos um problema complicado. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Número 139 da Laudato Si. Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade da vida humana. Padre Paulo, a encíclica destaca uma ecologia cultural, pois a ecologia envolve também o cuidado das riquezas culturais da humanidade. O desaparecimento de uma cultura pode ser tanto ou mais grave do que o desaparecimento de uma espécie animal ou vegetal. É muito grave o desaparecimento de uma cultura e de uma tradição. Padre Paulo. E aí nós podemos ver, por exemplo, na Amazônia, nesse momento histórico, na Amazônia, nós temos diminuição das ONGs para cuidar do meio ambiente, diminuição dos recursos econômicos para as ONGs, e muitas críticas a elas. ONGs que estão ali cuidando dos ribeirinhos e dos índios e da ecologia há mais de 400 anos. Então, há um problema complicado de crise socioambiental na Pan-Amazônia. O Papa Francisco também aborda a ecologia da vida cotidiana, pois, para falar de autêntico progresso, será preciso verificar que se produza uma melhoria global na qualidade de vida humana. A ecologia da vida cotidiana preocupa-se em cuidar dos espaços comuns, da habitação, do transporte, etc. Então, a gente sai daquela reflexão ampla lá da Amazônia para falar das nossas atitudes do dia a dia, atitudes corriqueiras do dia a dia. E também políticas públicas para a urbanização. A propriedade da casa tem muita importância
para a dignidade das pessoas e desenvolvimento das famílias. Trata-se de uma questão central da ecologia humana. O capítulo 5, ele vai falar de algumas linhas de orientação e ação. O capítulo 5 apresenta, portanto, as grandes percursos do diálogo que nos ajudam a sair do espiral de autodestruição, onde estamos afundados. Número 163, o Papa Francisco vai falar sobre isso. A solução dos problemas que enfrentamos passa pelo diálogo na política nacional e internacional, que não deve ser marcada pelo interesse de alguns países apenas, mas por um projeto comum. Conta-se que a mesma inteligência que foi utilizada para um enorme desenvolvimento tecnológico não consegue encontrar formas eficazes de gestão internacional para resolver as graves dificuldades ambientais e sociais. Que inteligência é essa? Tem inteligência para desenvolver enormes projetos tecnológicos, mas não resolve o problema, os problemas socioambientais. Se a humanidade do período pós-industrial talvez fique conhecida como uma das mais irresponsáveis da história, espera-se que a humanidade dos inícios do século XIX possa ser lembrada por ter assumido com generosidade as suas graves responsabilidades. Infelizmente, porém, as cúpulas mundiais, os poderosos do mundo, sobre o meio ambiente dos últimos anos, não corresponderam às expectativas, porque não abraçaram, por falta de decisão política, acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. Aí o Papa fala isso no número 166. Os progressos relativos às mudanças climáticas foram muito escassos, e muitos países privilegiam os seus interesses nacionais sobre o bem comum e global. Esse é também outra questão importante. A lógica que dificulta a tomada de decisões drásticas para inverter a tendência ao aquecimento global é a mesma que não permite cumprir o objetivo de erradicar a pobreza. Ou seja, o interesse de alguns se sobrepõe ao bem comum. Essa é uma questão importante, porque as nações mais ricas e os poderosos estão matando a vida. Educação e espiritualidades ecológicas. A espiritualidade cristã propõe uma forma de qualidade de vida, encorajando a um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria, sem estar obcecado pelo consumo. Também propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. No número 222, o Papa vai abordar essa questão importante da espiritualidade ecológica. Ou seja, na prática, a gente não ter obsessão pelo consumo. Então, quando a gente é obcecado pelo consumo, a gente também aumenta os problemas ecológicos. E a obsessão pelo consumo, nesse momento tecnológico, também causa muitos problemas emocionais e mentais. E muitas vezes a pessoa precisa procurar psicólogo. O próprio Concílio de Cristandade trabalha com essa questão dos viciados, dos vícios, porque o consumo excessivo nos deixa viciados, e os vícios nos tornam doentes. O Concílio de Cristandade é esse movimento que abraça essa causa de pessoas que têm obsessão pelo consumo de alguma coisa, pela moda, pelo aparelho eletrônico. Então, tem tantas coisas, sabe, que as pessoas viciam e depois ela não consegue mais ter condições psicológicas e emocionais para sair daquilo. Ela prejudica a si próprio porque não teve uma educação ecológica, ou seja, uma educação para
para viver e usufruir dos bens. Padre O capítulo 6 aponta para um outro estilo de vida que supere o consumismo obsessivo, reflexo subjetivo do paradigma tecnoeconômico. Número 203. A obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidade de o manter, só poderá provocar violência e destruição recíproca. Retomando o conteúdo da Carta da Terra, o Papa propõe o desafio de procurar um novo início, recomeçar, deixando para trás uma etapa de autodestruição. No capítulo, no número 207, ele vai propor isso, para deixar aquela vida velha e fazer a experiência de uma nova vida, com uma nova etapa, com menos vício. Educar para a aliança entre a humanidade e o ambiente. A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica precisa se traduzir em novos hábitos. Para isso, requer-se uma educação ambiental que crie cidadania ecológica para dar forma de um estilo de vida, marcado por novos comportamentos, como, por exemplo, evitar o uso de plástico e papel, reduzir consumo de água, separar o lixo orgânico, o lixo seco, utilizar transporte público, partilhar o mesmo carro com outras pessoas, plantar árvores, apagar luzes desnecessárias. No número 211, ele vai nos propor esse novo estilo de vida a partir dessa educação espiritual e ecológica. Neste processo educacional, merecem destaque a família e a igreja, que deve se empenhar numa cultura de vida e na educação para a austeridade, difundindo um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza, número 205, da Laudato Si. Bom, a mística cristã nos leva a uma conversão ecológica, que consiste também em uma conversão comunitária e implica a consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas. Bom, então tá, eu vou parar por aqui e vou deixar que os internautas possam perguntar e interagir. Ok? Então, Eu estou escutando. Não estou escutando você. Não estou. Não estou escutando. Não estou escutando. Ei. Não escuto. Marcos, você me ouve? Te ouço, sim, agora perfeitamente. Agora escutei. Pronto. Agora sim, escutei. Okay. Graças a Deus. Hein, padre? Sim. Esse documento é muito rico. Muito rico, muito rico. Sim. E aí as pessoas aqui questionaram muitas coisas, colocaram assim que nós devíamos estudar mais os documentos. A igreja devia proporcionar mais esses estudos dos documentos do Papa Francisco, porque eles são muito importantes, as informações são ótimas. Né? Eu vou colocar aqui um Laís Araújo, boa noite. Eliana Salsmicati, boa noite, Eliana Salsmicati, lá de Itamaraju, esposa do meu amigo Ademício, padre Ademício. Olha ali, ó, padre. Nosso país está indo totalmente na contramão a esta orientação, em especial na questão ambiental, exemplo aos maus tratos na Amazônia.
Sim, nosso amigo, contribuição de Edinaldo, nosso vereador. Olha, muito bem. Os altos índices de casos de dengue se devem à falta de cuidado com a nossa casa comum também. Muito bem, Tarcísio. Isso aí. Boa contribuição. Olha o que está escrito aqui. Olha o tamanho dessa. O Edmundo Costa. Perdem os nossos doutor Edmundo. por suas prepotências e isolamentos religiosos. Oxalá porque entendem que não obterão lucros, não é isso? O senhor falou sobre isso, lucros eleitorais, financeiros, no poder, e não inserem nos seus planos de governo, instruções documentais, a exemplo deste Laudato Si, porque é de um líder religioso. E com isso todos nós sofremos. É interessante. Sim. A contribuição do meu amigo Edmundo Costa. Isso aí. Ô padre, o senhor fez um comentário lá no começo, onde o senhor disse que talvez a pandemia que nós estamos vivendo vai servir para a gente refletir um pouco mais e mudar alguns hábitos. Eu acho que essa esperança é de muitas pessoas, mas eu não estou muito acreditando. Eu não tenho muita esperança, não. Não, porque, assim, um egoísmo, uma vaidade, um individualismo, uma correria, né? Todo mundo passando por cima do outro, atropelando tudo e todos. E agora a gente observa que as preocupações, na maioria das vezes, elas estão mais preocupadas com a economia do que com a própria vida. Sim, isso é verdade. Na verdade, também, viu, Regina e Padre Paulo, infelizmente, nós aprendemos muito pela dor. Quantas pessoas estão aprendendo lições com as dificuldades e os problemas que nós estamos vivendo por conta da pandemia? Não precisaríamos disso. Agora, faz muitos anos, mas muitos anos que se vem falando sobre o problema do aquecimento global, tem muitos anos que está se falando sobre os problemas ambientais e a gente não dá ouvido. Infelizmente, eu creio que se nós não fizermos, eu acho que a noite de hoje é uma noite para nós nos convertermos a esse princípio de vida fundamental, de cuidado com a vida, porque há anos se está falando isso e ninguém dá ouvidos. Como esse negócio é demorado, as questões ambientais, ele não tem o impacto imediato como a pandemia. Mas nós vamos colher frutos amargos, mas muito amargos, por conta do mau cuidado, do não cuidado que a gente está fazendo com a causa comum. Esses dias eu ouvi algo bem interessante de relatos de astronautas. Os astronautas, quando eles voltam e que eles veem a Terra de lá, de onde eles chegam da nave, eles veem o quanto a Terra é frágil, o quanto é pequena, quanto dentro da esfera do universo, o quanto é um pequeno planeta que precisa de todo cuidado. E eles voltam com uma ideia totalmente diferente sobre o planeta Terra. Por isso que na Laudato Si, o Papa Francisco fala sobre nossa casa, porque é casa. E a gente não cuida. Nós estamos vivendo aqui em Teixeira de Freitas um problema com lixo, com resíduo, que era para a gente já ter políticas públicas para que nós tenhamos reciclagem. Tem muita gente de reciclagem, mas sem nenhuma estrutura, porque não recebe apoio da prefeitura. Eles, aos trancos e barrancos, conseguem fazer pelo menos alguma reciclagem. Mas hoje, por exemplo, nós vemos aí as ruas tomadas de lixo. Então, e outra coisa, o problema não é só da prefeitura, é meu também. Porque o resíduo que eu faço na minha casa é meu. Ele pode estar ali fora, ali na porta, ele pode estar lá no lixão, ele continua sendo meu. Ele é meu lixo, fui eu que ele é meu resíduo. E eu acho que a noite de hoje a gente precisa se converter e tentar criar essa expectativa de ler esse documento. E se converter que é preciso mudar de atitude, mudar de vida e termos um olhar cuidadoso com a nossa casa, assim como nós temos com a nossa moradia. Todo mundo deixa limpinho, pinta todos os anos, cuida, e o planeta está aí jogado e a gente só quer explorar.
Com certeza. Eu acredito muito, Marcos, nessa questão da reciclagem do lixo, eu acredito muito no lixo da cidade como revitalização da vida humana. Mas, infelizmente, o lixo fica perdido e fica por conta dos cachorros e do urubu nas nossas cidades. Né? À noite, o cachorro faz a festa à noite do lixo, faz a festa. E, na verdade, o lixo traz uma grande riqueza. Então, se os nossos municípios têm empresas que trabalham com reciclagem de lixo, no Rio de Janeiro tem. Então tem empresa que trabalha com reciclagem de lixo. Quando você recicla o lixo aplicando técnica, ali você pode criar associações, cooperativas para poder reciclar lixo. Porque do lixo você faz muitas artesanais, né? A garrafa PET, por exemplo, onde a pastoral da criança, onde a pestalose, onde, quer dizer, essas associações, essas instituições aproveitam muito isso, pastoral da criança, para fazer brinquedinho e tal e tal. Então, do lixo você faz também artesanatos que vende também no litoral, o turista leva uma coisa reciclada, entende? Então, dá para fazer presentinhos. Então, o lixo tem muita riqueza. O que falta é vontade política de implementar projetos, políticas públicas de revitalização. Eu conheço um projeto que deu certo numa cidade em que, para reciclar lixo, e estava nessa cooperativa mães sem marido, mães sozinhas, e meninos, adolescentes, meninos de menores, que estavam à rua, morando na rua. Então, eles começaram a trabalhar nessa cooperativa, começaram a ter o seu dinheirinho. Então, começa a ter autoestima a partir do dinheiro, já não vai mais pedir na rua. Entende? A partir do lixo que estava sendo reciclado. Então, o lixo é realmente uma fonte inesgotável de riqueza, porque nós nunca vamos deixar de produzir lixo. Mas o que fazer com o lixo já é uma questão de falta de vontade política dos nossos governantes. Quero registrar aqui a presença, Regina, que entrou aqui e comentou, do Gerivan França. Quem é Gerivan França? É meu irmão lá de Salvador. Os meus irmãos, meus parentes de Salvador estão todos ligados aí nesse momento, né, nessa live. Boa, padre. E ele está falando, que orgulho ter o Padre Paulo falando do Papa Francisco, porque ele gosta de Papa Francisco, né? Mas o orgulho dele, que ele se expressa, é porque eu sou irmão dele, né? Então, tá bem aqui, a Quitéria está falando ali agora, né? A Eliana Salsmicade falou. A Laudato Si precisa ecoar mais no âmbito da própria igreja e no Brasil. Importante lembrar também que essa pandemia tem relação direta com os problemas ambientais. Olha só, padre, na verdade, são tantas coisas que precisam começar a ser mudadas, mas são muitas coisas. E, às vezes, são coisas pequenas que poderiam já ser iniciadas, como a questão do lixo que vocês acabaram de abordar aí agora. Enfim, alguém precisa tomar partido, alguém precisa dar o primeiro passo, né? Mas aí a gente olha para a nossa política, não vamos aqui entrar nesse âmbito, mas a nossa política, elas têm os interesses próprios delas, então a gente fica meio que desamparados em relação aos nossos políticos, né? Mas vamos orar, como as pessoas disseram aqui, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos contar com a força da nossa igreja para que as coisas comecem a mudar, porque senão, após essa pandemia, vem outra pandemia, viu, padre? Sim, claro. Durante essa pandemia, uma coisa de imediato que a gente está vendo e que a gente está colhendo fruto positivo desse momento de isolamento social é a questão ecológica mesmo, né? Do alívio para os peixes, para os rios, para a camada de ozônio. Então, você não tem mais aviões, você não tem mais carros circulando como tinha antes, né? Então, nesse momento, a natureza está dando um suspiro, né? Mas aí, depois que terminar a pandemia, você está certo, talvez venha um outro tipo de pandemia, né? E as pessoas têm memória curta e volta a fazer tudo o que estava fazendo. Eu queria só
comentar a contribuição da Quitéria. Sim. Quitéria aí, Teixeira de Freitas, né? Ela coloca aí que a Laudato Si precisa ser ecoada no âmbito da própria igreja. Certinho, Quitéria. Você é profetiza. Você é profetiza no âmbito da própria igreja. Porque quando o Papa Francisco, que nós católicos devemos seguir o Papa Francisco, e quando ele fala isso, e quando ele fala tudo isso nessa carta, ele enfrenta resistência, inclusive de gente de dentro da própria Igreja Católica. Encontra resistência. E quando a gente, por exemplo, se surge cristãos católicos e diz assim, não, vamos fazer uma crítica aqui nessa cidade e vamos criar aqui um movimento para nós, uma associação, ou então eu vou ter uma fala lá na Câmara de Vereadores, eu vou me associar com fulano e beltrano para a gente criticar essa forma de a gente ver o lixo, nossas ruas abandonadas e sujas. Quando essas pessoas tomam essa iniciativa, porque tem Jesus no coração mesmo, porque a fé leva um compromisso com a vida, essas pessoas recebem de outros companheiros da própria igreja críticas. Chamam de quê? Chamam de comunista. Esse é comunista. É ideológico. Esse daí é um cristão ideológico. Entende? Então, realmente, Quitéria, esse documento, Laudato Si, precisa ecoar em todos os ambientes e precisa, com urgência, ecoar dentro da própria igreja. Ele vai estar sempre atual. Essa encíclica, Laudato Si, não vai cair de moda. Vai estar sempre atual. Porque enquanto vida humana existir, vai existir a natureza. Enquanto existir natureza, vai existir vida humana. Então, está tudo interligado. E, portanto, a carta do Papa Laudato Si vai estar sempre atualizada. Ô, padre, eu estava ouvindo o Leonardo Boff esses dias e ele disse o seguinte, engano nosso achar que a Terra precisa de nós. Quem precisa da Terra somos nós. Leonardo Boff disse isso. E ele disse também que ele mora num sítio e que ele já está observando que as borboletas estão voltando para o sítio. As abelhas estão voltando para o sítio, porque as abelhas não estão encontrando tanto lixo lá na zona urbana e elas estão voltando para a área rural. Olha que interessante isso, depois da pandemia. Pois é, padre, nós estamos chegando ao final da nossa escola inicial. Mas esse é o sentido, né, Regina? Porque o Papa Francisco chama Mãe Terra. Mãe Terra. Mãe Terra. Os índios chamam Mãe Terra. Os índios são os nativos do Brasil, que nos ensina isso. Então, a mãe é aquela que pare, aquela que dá a vida. Então, nós precisamos da terra para continuar com vida. Sim. Estamos chegando ao final. O povo boliviano, viu, padre? O povo boliviano, eu morei em Cochabamba 1 ano e pouco. E lá o povo chama Pachamama, a mãe terra. Nada se faz sem agradecer primeiro a Deus e a Mãe Terra. E muitos, por meio de indígena, muitos não têm religião católica como religião, agradecem em primeira instância a Mãe Terra, que dá tudo, que é uma mãe boa, que cuida deles, cuida da gente. Então, assim, se nós tivéssemos uma espiritualidade do cuidado com a vida e com a terra, com tudo que a terra nos dá, eu acredito que nós, essa referência que Regina faz do Leonardo Boff, e a gente tem observado, e eu já vi outras reportagens, que algumas coisas, nesse curto tempo em que as cidades deixaram de movimentar os carros e tudo mais, quantas coisas melhoraram. Agora, imagine se nós tivéssemos uma consciência política, ecológica, religiosa e espiritual do cuidado com a terra. Nós não precisaríamos estar pensando no amanhã, porque esse amanhã já estaria garantido no hoje da gente, na nossa maneira de ser e de viver. E quando Quitéria fala que nós precisamos fazer ecoar, eu acho que a gente precisa fazer isso de um livro de cabeceira. E nós precisamos divulgar. Eu acho que essa noite, mais uma vez, eu reforço essa ideia de deixar as pessoas que estão ouvindo agora, nesse momento, as que ouvirão depois essa live, cuide de ler isso, cuide de ler esse documento, pelo amor de Deus. Não fique só nessa live. Essa live é uma maneira de nós incentivarmos as pessoas o gosto pela leitura. Os documentos, por si só, eles não se resolvem. Muitas vezes eu tenho visto muito nessa pandemia, e aí eu gostaria de fazer só essa colocação, que
muitas coisas não vai ser Deus quem vai resolver. Quem tem que resolver somos nós. Muita gente está achando que com oração vai resolver. A oração é alimento para mim, é alimento espiritual para me seguir adiante. Mas eu tenho que ter responsabilidade sobre a minha vida e a vida dos outros, sobre a minha caminhada, sobre o meu ser cristão. Todas as vezes a gente ouve muitas pessoas, não, vamos colocar nas mãos de Deus que Deus resolve. Mas são problemas que eu criei. Nós criamos problemas e estamos depositando, estamos relegando a Deus a resolução dos nossos problemas. Então, se a gente não se converter e que existem muitas questões que Deus não vai resolver porque é responsabilidade nossa, parece até em Gênesis, você cita o Gênesis, né, os primeiros lá da criação, que está sempre colocando a culpa em alguém. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou, aí Caim mais Abel. Então, parece que é um retornar nessa ideia de que a culpa é sempre do outro, nunca é minha. Sim. Falou, Marcos. Verdade. Muito boa consideração. Oi. Nós estamos finalizando, eu tenho uma oração pela terra aqui para fazer, e depois eu gostaria que o senhor desse a bênção. E nós também temos alguns avisos. Eu tenho, acho que dois, eu quero dar um aviso, o Jânio também tem um aviso para dar, e aí eu vou fazer a oração primeiro, como é que faz? Faço a oração, o senhor dá a bênção, depois eu dou o aviso? Só uma consideração aqui, o Padre Malvino está dizendo aqui, um abraço fraterno de paz e bem a todos. Para todo mundo. Obrigado, Malvino, pela interação. Malvino, você é o cara. Padre Paulo, tem aqui uma força aqui que é o seguinte, hashtag volta Padre Malvino e Padre Paulo para a Diocese de Teixeira. Eita! Essa hashtag está rolando desde a semana passada e parece que ela está engrossando a fila aí. Aí aparece lá assim o pessoal de Colatina, nada disso, hashtag fica em Colatina. Um abraço fraterno e paz e bem a todos, diz o Padre Malvino, valeu. Não, o futuro ninguém sabe, né? Vamos ver. É verdade. Futuro, então vamos lá, eu gostaria de fazer... vou fazer uma oração que ela é muito forte também para a terra. Vamos lá, então. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo feminina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza, inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos. Para que semeemos beleza e não poluição, nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios, à custas dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Essa oração ela se encontra no final do livro Laudato Si, que está ali na mão de Marcos, o livro que o senhor explanou com tanta sabedoria. Essa oração ela faz parte deste livro, viu? Então, muito obrigado. Vamos para os avisos? Vou para o aviso? Que aí o senhor dá a benção, a gente vai embora, né? Eu proponho fazermos três tendas. Uma para mim, uma para Regina, outra para o Paulo. E vamos fazer vigília essa noite. Também quero. Pode ser? Aí tem o Jânio. Os avisos, Regina. Depois eu vou dar a benção. Sim. Eu gostaria de dizer ao setor de Teixeira de Freitas, as pessoas que fazem parte do setor de Teixeira de Freitas,
que o terço mariano, nós estávamos rezando segunda, quarta e sexta no grupo de WhatsApp. E nós vamos fazer uma experiência nova. Amanhã nós vamos rezar o terço mariano no YouTube ou no Instagram. Nós vamos rezar no Instagram do nosso Cursilho, Cursilho TX Freitas. Então, amanhã, quem acompanha o terço pelo grupo do WhatsApp vai acompanhar ao vivo, direto do Instagram do Cursilho Teixeira de Freitas. Esse seria o aviso que eu tenho para dar aqui. E o Jânio tem alguns avisos também que ele gostaria de dar. Deixa eu ver se ele entra aqui. Tem que abrir a câmera. Abrir a câmera. Pronto. Padre Paulo, dizer ao senhor que foi assim um prazer enorme, imenso. Gostei muito de conhecer o senhor, viu? O baiano, Obrigado. Que está no meu estado, Espírito Santo. E as portas ficam abertas, viu, padre? Quando o senhor quiser voltar para falar com a gente, dar mais ensinamento. As pessoas disseram coisas lindíssimas que o senhor precisava falar mesmo, falar mais, que a gente precisa bater nessa tecla, enfim. Parabéns para o senhor, viu, padre? Obrigado, Regina. Eu agradeço imensamente a vocês, aos internautas, aos que interagiram. Falei o nome de alguns aqui que estavam interagindo, mas não dá para citar o nome de todo mundo, de forma que agradeço a todos que interagiram e que acompanharam essa live. Muito obrigado a vocês, Regina, a Marcos Paulo e ao Jânio. E ao Dom Jailton, esse bispo simpático e acolhedor. Muito obrigado. Grande bispo. Eu vou fazer a bênção. Faz. Eu vou fazer a bênção e vou pedir a intercessão de 3 santos, do apóstolo São Paulo, que é o padroeiro dos cursilistas, sim, da irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, e também de Nossa Senhora do Desterro, que nós temos muita coisa para desterrar na nossa vida. Nossa Senhora do Desterro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do apóstolo São Paulo, de Santa Dulce dos pobres e de Nossa Senhora do Desterro, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso e Amoroso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, padre. Fica bem, fica com Deus. Boa semana para o senhor. E um grande abraço. Obrigado. Padre. Grande abraço. Grande abraço, padre. Muito obrigado. Marcos, o Jânio está tentando entrar, mas eu não sei se ele consegue, Jânio. Ele está tentando entrar para dar os avisos? Vem aqui. Marcos, eu acho que então ele não vai dar os avisos, não conseguiu entrar. Então, nós vamos nos despedir dessa escola vivencial, parabenizar, agradecer a todos que aqui estiveram conosco. A gente também espera que toda essa fala maravilhosa do padre tenha contribuído para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né, Marcos? Exatamente. Eu, desde o início, eu vim para a live 7h30, mas desde que eu levantei, meu coração estava voltado para ela, e meu desejo profundo é que cada pessoa que possa, ou ouviu nesse momento ao vivo, ou vai ouvir depois, possa criar esse gosto, esse desejo de entender mais sobre o porquê que o Papa Francisco escreveu essa encíclica. Que espírito, o próprio Espírito de Jesus inspira para que ele faça isso. Então, eu acho que a gente precisa se converter a esse princípio básico do cuidado com a natureza. Porque assim como ela não precisa da gente, a gente, para sobreviver, precisa cuidar dela. Então, gente, grande abraço e espero na próxima terça. Grande abraço, Marcos. Fica com Deus. E até a terça que vem.